Está alguém aí atrás? E a todos que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos. Opa, agora sim. Então vamos lá. Boa noite a todos, vocês que estão presencialmente e a vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam o nosso abraço fraterno. A nós que estamos presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares, porque pela lei de Murphy, ele vai tocar. Ligação direta de Bezerra de Menezes no meio do trabalho. Tá bom? Então vamos deixar desligado. Nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas todos os meses para as famílias assistidas. E nós não temos ajuda governamental. Então, quem puder colaborar com uma cesta básica, ótimo. Com duas, melhor ainda. Com metade, um item. Cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato ali na nossa livraria, eles orientam como a pessoa fazer uma doação e eles direcionam para a assistência social comprar aquilo que é necessário. Ah, Jefferson, não quero, não posso, não tem problema. Faça uma prece para que a gente possa continuar com as outras pessoas colaborando e atinjamos nossas metas novamente. Tá ok? A nossa Casa de Paz e Amor, todas as sextas-feiras, faz alguma coisinha deliciosa para nós, os nossos voluntários, né? E essa sexta-feira nós temos doces. Nós temos banoffee, temos bolo de pote de chocolate trufado com morango e bolo de pote ninho. Olha, pela cara que eu vi lá, está uma delícia, né? Agora é só passar ali depois na saída, pegar um, já levar para casa, já garante o docinho da noite ou de amanhã. Tá ok? E você que está em casa, só dá uma passadinha aqui, com certeza vai ter aí na nossa lanchonete. Hoje, com muita alegria, quem está aqui, nossa querida Cristiane, está aqui atrás de mim. Ela vai conversar conosco, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, do Evangelho e a prece inicial, e depois, no final, a Marcinha vai fazer as vibrações gerais, vibração das águas e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado pelo médium Carlos Bacelli, através do irmão espiritual Irmão José. Viver em paz. Não desertes do caminho que Deus te deu a trilhar, nem te distancies dos compromissos assumidos. Se queres viver em paz, cumpre com a tua obrigação de cada dia. Valoriza o teu esforço e o dos outros. Não menosprezes a tarefa por mais insignificante que te pareça. As coisas grandes surgem das pequeninas. O universo alicerça-se no átomo. Observa a simplicidade da vida e entra em sintonia com ela. Escuta a música das fontes. Contempla as flores que desabrocham nos campos. Não te angusties pelo amanhã. Viver com alegria significa saúde e paz. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade.
Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para recebermos esses ensinamentos. Ilumine a nossa querida Cris, para que ela possa nos passar o que preparou e que tenhamos ouvidos para entender a mensagem da noite, os ensinamentos, e ao sairmos daqui, colocá-los na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos, que Jesus nos ampare e que o Espírito do nobre professor Eurípides Barçanufo facilite as nossas palavras. Hoje a gente pretende falar um pouquinho da vida e obra do nosso querido Chico Xavier. Eu brinquei que eu teria que ter 2 horas para falar alguma coisa, né, de Chico, mas como a gente tem pouquinho tempo, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Porque eu acredito que todos vocês já sabem bastante coisa do Chico Xavier, né? Eu vou começar contando primeiro uma história, que só essa historinha é um episódio que aconteceu com Chico e Divaldo. A gente já vai ver quem é o homem Chico Xavier. Divaldo foi fazer uma visita em Pedro Leopoldo, né? Lá pela década de 50, mais ou menos, e eles tinham um amigo em comum. Né, que era amigo do Divaldo e amigo de Chico. E, numa certa noite, Divaldo estava ali, ia iniciar o trabalho na casa de Chico, e ele encontrou esse amigo e perguntou para ele: meu irmão, como vai? E ele respondeu todo sorridente: bem, Divaldo, e com uma grande novidade para te contar. Eu agora sou passista de Chico Xavier. Divaldo, ainda começando no espiritismo, achou aquilo muito estranho e pensou: como pode uma pessoa tão perturbada como essa dar passe em Chico Xavier? Oportunamente ele encontrou o Chico, né? E falou: Chico, nosso irmão está te dando passe? E o Chico, com aquela voz, com aquela calma, aquela humildade, respondeu assim: sim, Divaldo, ele esteve aqui meses atrás, desesperado e se maldizendo em relação à vida. No meio da conversa, ele me pediu para que lhe aplicasse um passe. E eu falei para ele assim: não, meu irmão, hoje quem vai me aplicar o passe é você. Ele falou: não tenho condições de aplicar um passe em você. E eu respondi: por que não, meu irmão? Né? O Chico. E o Chico continua: você também é filho de Deus, está passando por uma noite escura na vida, mas é uma pessoa extraordinária e isso logo vai passar. Aplique-me o passe. Na hora do passe, Chico disse a Divaldo que viu mentalmente vários mentores se aproximarem daquele amigo, né? E como ele estava concentrado com um pensamento elevado, né? Olha, já pensou, vou dar um passe no Chico. Ele mudou a psicosfera dele, atraindo esses bons espíritos, né? Então, Chico conta que ficou bem mais fácil fazer a limpeza no seu campo vibratório. Ao término do passe, o irmão perturbado disse: Chico, eu lhe apliquei um passe, mas me senti tão bem. E Chico, sorrindo, lhe disse: pois é, meu filho, a partir de hoje você é o meu médium passista. O irmão saiu da casa espírita feliz, se sentindo bem e profundamente tranquilo. Então, a gente já entende, né, quem é Chico Xavier, né? Bom, mas a mensagem mais bonita que ele nos deixou, sem dúvida nenhuma, foi a vida dele, né? Quando, através da sua simplicidade, se tornou tão grande farol para iluminar a humanidade.
Conhecido como homem amor, homem fraternidade, demonstrou o verdadeiro sentido do desapego material, doando tudo o que tinha, até mesmo se denominando o cisco de Deus. Foi o homem mais admirado e aclamado do país, verdadeiro apóstolo da renúncia e da humildade legítima. Ele recebia nos trabalhos, assim, muitos presentes, bombons importados, relógios, e sim, tudo que ele recebia, imediatamente ele passava para frente. Sempre vinha alguém que estava precisando de um relógio, ele já tirava o relógio do bolso, dava. Alguém que gostava de algum bombom, ele nunca ficou com nada para ele. Tudo que passava pela mão dele, ele passava para frente, né? Então, ele nasceu na pequena cidade de Pedro Leopoldo, todos nós sabemos, em Minas Gerais, no dia 2 de 4 de 1910. Então, o mês de abril, a gente sempre lembra dele, né? Uma família muito modesta, ele tinha 9 irmãos. O pai dele, João Cândido Xavier, era vendedor de bilhetes de loteria federal, e a mãe dele, Dona Maria João de Deus, era lavadeira. Então, era uma família bem humilde. Mas, com 5 anos, ele perde a sua mãe, e o pai se vê numa situação muito difícil, com 9 filhos, e ele resolve distribuir temporariamente esses filhos para alguns parentes. E coube ao Chico ficar com a sua madrinha. Porém, essa madrinha do Chico, ela tinha, assim, um pensamento um pouco deturpado sobre o que era a educação. Ela achava que a educação era, vamos bater, vamos dar umas palmadas. E Chico conta, né, que ela achou que a melhor maneira de educá-lo seria na surra, no couro, na agressão. Então, ele apanhava 3 dias por dia, como se fosse uma dose de remédio. 3 vezes por dia, a madrasta dava uma surrinha nele, e de vez em quando, assim, acho que um pouco desequilibrada, ela cutucava Chico com um garfo. E Chico, uma criança, né, que tinha acabado de perder a mãe, aguentava tudo muito quietinho. Mas, passado um tempo, ele lembrou que sua mãe, antes de morrer, havia conversado com ele, lhe explicando que iriam falar para ele que ela havia morrido, mas que ele não acreditasse que ela havia morrido, pois que ela iria a um hospital e retornaria, que ele aguardasse. Certo dia, ele estava muito triste, muito abatido por tudo isso que acontecia em relação à madrasta, né? E deu uma tempestade, assim, com muito trovão, muito raio, e Chico ficou com muito medo. Com muito medo, ele era pequenininho, ele foi embaixo da mesa da casa, né? Puxou uma toalha para se esconder, e, de repente, o que acontece? A mãe dele aparece para ele. A mãe dele aparece, e aí o leva até o quintal e fala para ele que tudo aquilo que estava acontecendo não precisava ele ter medo, que eram fenômenos normais da natureza. Tá? Então, a partir desse dia, toda vez que Chico era muito judiado pela madrasta, ele corria chorando para o quintal. E onde logo a sua mãe lhe aparecia. E a mãe falou para ele assim, certa vez: tem paciência, meu filho, tranquiliza-te, tem compaixão de sua madrasta. Estarei procurando um anjo como mãe generosa para ti, e esse sofrimento irá desaparecer. Passaram-se 4 anos e o pai dele conhece e se casa com a dona Cidália, que veio a ser realmente o anjo que a mãe de Chico havia prometido a ele, né? E a dona Cidália, para casar com o pai de Chico, ela faz uma condição, que ele trouxesse de volta os 9 filhos. E ela foi uma verdadeira mãe para esses 9 filhos que retornam ao lar, né? E certo dia, a dona Cidália pergunta ao Chico se ele sabia quem era ela. E ele fala: eu sei quem você é. Você é o anjo que minha mãe enviou. E aí, a dona Cidália ainda teve mais 5 filhos com o pai de Chico. E para ajudar no sustento da família, Chico começa a trabalhar com o pai no auxílio, vendendo lá os bilhetes de loteria. E ele frequentava muito a igreja católica da cidade.
E quando ele chegava lá, o padre tratava com muito carinho, mas ele contava que ele via algumas coisas e começou a correr pela cidade, né? E o pai ficou muito bravo com ele, que onde já se viu ele ficar falando essas coisas, que via gente na igreja, que tinha gente chorando. O pai pensou até mesmo em interná-lo. Aí o padre, bondosamente, porque na realidade o padre sentia que aquilo que Chico via, tudo era verdadeiro, né? O que ele fez? Ele chega e fala: Chico, sua família é tão pobre, você é um menino muito complicado, vê espíritos e seu pai quer lhe internar como se fosse louco. Eu vou arrumar um emprego para você, para que ele não te leve para o hospício. Ele tinha 8 anos, gente, quando ele começou a trabalhar numa indústria de fiação e de tecelagem. Contava a Chico depois, com 17 anos, quando, nas horas vagas, ele sempre buscava respostas para a sua vida e tomou conhecimento de algumas ideias que, ao mesmo tempo, pareciam perturbadoras e confortadoras. Ele começou a ter contato, então, com algum livro, algum artigo da doutrina dos espíritos, onde dizia que a morte não existe, a alma é imortal, as pessoas não morrem, desencarnam, os mortos podem se comunicar com os vivos. E essas ideias, para ele, começaram a ser... Ele começou a formular, né? Foram as ideias que foram formuladas lá na França, justamente em 1857, com Allan Kardec, quando a edição do Livro dos Espíritos nos trouxe o conhecimento, então, da doutrina dos espíritos. E Chico, então, achou um novo significado para a sua vida, com respostas até então por ele procuradas e não achadas. Voltando ao conhecimento... Não, aí tem um pedacinho aqui, vou falar rapidinho, para não pular. Quando ele tinha 4 anos, só para a gente ter uma ideia da mediunidade que ele trazia desde a infância, o pai e a mãe estavam conversando sobre uma vizinha que havia perdido um bebezinho, né, durante a refeição. E o Chico estava ali escutando, e eles estavam dando um palpite daqui, um falava outra coisa de lá, e Chico, com 4 anos, respondeu assim: problema de nidação do ovo. Como que um menino de 4 anos saberia isso? Nidação do ovo é quando o ovo gruda na parede do útero, né? Como questionar os pais sem nada entender? Chico tenta explicar melhor com outra resposta. A criança estava numa posição ectópica, fora do lugar, né? Os pais falaram: quem lhe falou isso? Como? Da onde você tirou isso? Ele falou: tem um moço aqui do lado me falando. Ele é médico. Então, começou por aí a história de Chico, tá bom? Bom, e foi assim, então, que ele tomou conhecimento da doutrina dos espíritos, e certa vez ele estava num açude, ali na região, na represa da cidade, onde ele costumava ir rezar, e pela primeira vez lhe apareceu Emmanuel, que hoje a gente sabe que é o seu mentor, né? Ele apareceu e Chico lhe pergunta o que é que ele teria que fazer. Sim, resumindo, né? Chico ficou assustado, tal, aí começou a conversar com ele, e ele falou que Chico tinha uma missão para cumprir, tal, e Chico falou: mas eu não tenho condições, como é que eu tenho, o que eu tenho que fazer? E Emmanuel falou o que a gente já sabe, né? Quem assistiu o filme, né? Disciplina, disciplina e disciplina. E teria que escrever primeiro 30 livros. Chico, assustado, fala: mas eu não tenho nem papel, nem lápis, como é que eu vou escrever esses 30 livros, né? Aí ele fala: acabando esses 30, seriam mais 30, após mais 10. Então, sua vida, a partir desse momento, foi desapropriada pelo mundo espiritual, e ele continua a sua tarefa, né? Até hoje aqui, nos auxiliando. Emmanuel foi de suma importância na vida de Chico, mas ele era muito severo com Chico. Conta-se que uma vez Chico teve um problema no olho, porque desde muito jovem ele tinha uma catarata, e ele também tinha um estrabismo, que não conseguia resolver, né? E Chico estava ali choroso, porque ele trabalhava muito na psicografia, e Emmanuel chegou perto dele e falou: o que você está fazendo? Você não está trabalhando? E ele falou: eu estou com muita dor no olho, não estou conseguindo, né, psicografar. E Emmanuel falou: Chico, você é privilegiado. Você tem 2 olhos, tem gente que só tem um. Volte lá e vá trabalhar.
Bom, Arnaldo Rocha, que era também seu amigo, uma vez lhe pergunta, onde os espíritos... Daí, brincando com o Chico, fala, onde é que os espíritos arranjam tanto assunto para você escrever tanto livro? E Chico era uma pessoa extremamente bem-humorada, ele adorava tomar cafezinho com os amigos, contar piada, né? E aí Chico respondeu com aquele humor que ele tinha, oh, meu amigo, eu também gostaria de saber onde é que esses espíritos arranjam tanto assunto, né? Aos 22 anos, ele psicografa o seu primeiro livro, que foi o Parnaso de Além Túmulo, foi lançado em julho de 1932 pela FEB, e trata-se de uma antologia de poemas. Ali tem vários autores conhecidos, Olavo Bilac, Gastro Alves, Casimiro de Abreu e Eça de Queiroz, o qual impressionou muito os jornalistas, os acadêmicos, mesmo porque Chico estudou só até o 4º ano do primário. Eu me lembro também de Dona Ivone do Amaral Pereira também, que só tinha o primário, estudou só até o 4º ano. E aí começou farsante, fenômeno, fraude, gênio. Então, aí Chico, né, continuou a sua tarefa, tal, como diz o ditado, toda caminhada começa com o primeiro passo. Aí, depois desse livro, ele escreveu mais um monte de livro, né? Esse aí era um livro de poesia, tal, e aí ficou evidente que era difícil aquele livro ser um engodo, porque trazia exatamente a característica daqueles escritores, tá? Então, ele continuou, depois ele começou a escrever também através de Humberto de Campos, que a gente não vai falar agora. Humberto de Campos é o irmão X, tá? Em 1940, ele conhece o Peixotinho, que era um médium que estava ligado às materializações, e Chico se encanta. Durante 3 semanas, o Peixotinho fica lá em Pedro Leopoldo, na casa dele, né? Fazendo esses trabalhos com os quais o Chico começa a participar. Quando Emmanuel aparece numa dessas reuniões e com uma voz calma, mais enérgica, sempre muito autoritário, diz, isso é uma reunião de jardim doméstico, a função do médium é o livro. O recado estava dado, então Chico se afasta, né, e volta à produção dos livros. Em 1950, ele muda de Pedro Leopoldo para Uberaba, alegando problemas contra a poluição da cidade, onde se instalaram uma fábrica de cimento. Mas a gente sabe que ele teve um problema com um dos sobrinhos dele, que parece que começou a querer também, numa situação meio complicada, ele quis combater também o tio, falando que o tio também era uma fraude. É aquilo, né? Os grandes homens passam por grandes testemunhos e saem sempre vitoriosos. No início dos anos 60, ele cria o Centro Comunhão Espírita Cristã. De início, ele recebe aproximadamente 500 pessoas por sessão mediúnica, de todos os cantos do país, aumentando ano a ano a fila, só aumentando. Chico atendia todos da mesma maneira, com o máximo de carinho, atenção, orientando, estimulando, consolando, levantando o estado de espírito. E ele tinha uma particularidade. Ele beijava a mão de todo mundo. E aí, certa vez, perguntaram para ele por que ele fazia isso. E ele falou assim, porque não posso ajoelhar para beijar os pés. Aí um comentário assim, pessoal. Eu estive 1 semana antes de Chico desencarnar lá no centro. Eu nem entrei. Ele já, sim, segurava uma mãozinha dele, porque ele já não conseguia mais beijar a mão das pessoas, mas as pessoas beijavam a mão dele. Eu tive o prazer de conviver, assim, não era espírita naquela época, mas eu morei em Uberaba e vi Chico andando pela cidade toda, sempre muito simples, muito humilde, tratando a todos com o maior carinho. Isso eu falo do meu coração. Eu tive esse grande privilégio, tá? E aí muitas curas aconteciam naquelas reuniões, aquelas psicografias verdadeiras, cartas vivas, né? Que ele consolava aquelas mãezinhas, principalmente os corações enlutados, e ele sempre falava, sou apenas um lápis na mão dos espíritos. Depois das sessões de psicografia, ele ia visitar as pessoas necessitadas, sempre com o auxílio dos espíritos. Ele tinha um trabalho social muito importante, não só o alimento, ele era muito engraçado, quem conviveu mais de perto com ele, eu tive alguns colegas que conviveram,
Ele sempre que podia, ele andava com dinheirinho aqui no bolso da sua aposentadoria, ele tirava esse dinheirinho e dava para essas pessoas necessitadas. Em 1971, talvez não saibam, mas se você, quem quiser, acho que tem no YouTube, foi um marco para o Espiritismo, que foi o programa Pinga Fogo na Rede Tupi. Saulo Gomes, que era um jornalista muito famoso, fez as perguntas e ali foi que a doutrina espírita realmente começou a ser divulgada dentro aqui do Brasil, né? E ele respondeu várias perguntas, explicando à luz do Espiritismo, assuntos bem, sim, considerados tabu. Ele falou sobre aborto, sobre drogas, sobre homossexualidade, sobre o governo militar, milagres, e sempre se referindo que Emmanuel estava do seu lado. Pouco tempo depois, teve o Pinga Fogo 2, que foi o programa de maior audiência na época. Se vocês tiverem curiosidade, procurem no YouTube, é muito interessante a gente ver o Chico e escutar as respostas dele. Então, foi um homem muito simples, mineiro, como eu falei para vocês, que gostava de uma boa prosa, sempre tomava um cafezinho com pãozinho de queijo, não é? Com os amigos, contava piada. E assim, ele foi o responsável por o Brasil ser o maior país espírita. Foi aqui no Brasil que o espiritismo ganhou projeções extraordinárias. Hoje nós sabemos que somos 3,8 milhões, isso pelo censo de 2010, tá? De espíritas, né? E ostentamos o título de maior nação espírita do planeta. A cada 3 seguidores de Kardec, um é brasileiro. Chico Xavier auxiliou 2.000 instituições de assistência aos carentes, transmitiu mais de 20 mil mensagens consoladoras às pessoas que perderam seus entes queridos, escreveu 418 livros, alguns traduzidos em outros idiomas, 50 milhões de exemplares, para pensar, e doou todos os direitos autorais a várias instituições de caridade, a FEB, e não ficou com nada. Isso ele deixou registrado no cartório. Os livros, ele sempre falou, não me pertencem, eu não escrevi nada, os espíritos que escreveram. Em 30 de junho de 2002, ele desencarnou em Uberaba, com 92 anos, de uma parada cardíaca. Ele já estava, ele vinha há muito tempo com a saúde debilitada, né? E ele sempre desejou que queria desencarnar, isso todo mundo sabe, né? Num dia muito feliz para o Brasil, que a sua partida não fosse notada. E quem o acompanhava no hospital conta que ele abriu os olhos, estava tendo jogo de Brasil, eu não lembro o que era, Jefferson, quem gosta de futebol, Alemanha, tendo jogo de Brasil-Alemanha, quando foi para o Brasil foi pentacampeão. Diz que ele abriu os olhinhos, perguntou, quem ganhou? Aí quem estava acompanhando falou, foi o Brasil. Ele murmurou um Pai Nosso que está no céu e partiu. Tá? Então, esse homem, com essa humildade, com esse carinho absurdo, que até hoje nos comove, ele recebeu 2 indicações para o Prêmio Nobel da Paz, recebeu a Comenda de Paz Chico Xavier pelo governo de Minas Gerais e foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Aqui é um tiquinho da história dele, mas o que eu queria deixar com vocês é isso, a humildade. Chico, até hoje, não teve outro que tenha expressado tanto amor e tanta humildade para com todos. Tá bom? Obrigada, viu, gente? E assim nós vamos agradecendo a Cristiane, que amorosamente veio falar deste querido médium, esse grande brasileiro, Chico Xavier, que quantos e quantos corações ele consolou. Gratidão, Cris, por você ter a sua disposição de estar conosco nesse dia. Esse dia que vamos sentindo um dia de reflexão, onde Jesus Cristo, lembrando de que Ele sempre nos convocou a servir e a amar.
representação na cruz, carregar a cruz quem quiser salvar a vida espiritual. Que assim possamos ter Jesus em nossos corações, trazer este amor incondicional e enfrentar os nossos desafios com a coragem da sua fé. Assim nós vamos unindo os nossos pensamentos, corações tão fraternos e direcionando as nossas vibrações, aquelas emanações que partem dos nossos corações, envolvendo o nosso planeta. Mentalizemos uma rede de amor, uma rede de luz, que envolva todos aqueles nossos irmãos, das mais diversas etnias, das mais diversas crenças ou religiões, que possam sentir o nosso abraço fraterno, que possam estar em paz, harmonia, equilíbrio para todo o nosso planeta. Vamos também vibrar pelos refugiados que saíram das suas pátrias, da sua casa, deixando famílias, deixando as suas origens, a sua raiz, mas que vão encontrar sim mãos amigas, que eles sejam envolvidos em esperança, coragem, determinação. Vamos assim também envolvendo todos os adoecidos, seja do corpo físico, seja do espírito, seja das doenças emocionais. Mentalizemos um amigo, um familiar que esteja em situação de uma doença física, num hospital, numa UTI, que ali possa estar os profissionais de saúde envolvidos num trabalho de salvar vidas, de promover saúde, amparados pelas equipes espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo, esses benfeitores que incessantemente trabalham por todos nós. Vamos assim também envolvendo o nosso lar, a nossa casa, em vibrações de equilíbrio, que dali sejam removidas toda e qualquer influência negativa, que a nossa casa tenha como uma asepsia de todas as suas dependências e que adentre ao nosso lar uma paz intensa, que possamos estar ali com os nossos familiares, exercitando a tolerância, a compreensão. Nossa casa se torne um verdadeiro templo de amor. Assim vamos nos sentindo reabastecidos e tão gratos. Chega aquele momento e recebemos o nosso passe. O médium se preparou e nesse momento é um intermediário de energias espirituais que se mesclam com as energias do médium, com o seu amor de doação, de sempre ajudar e servir, como Jesus muito nos exemplificou. E você vai sentindo, fechando os seus olhos, recebendo todas essas energias do mais alto, que vai te beneficiando de forma integral. Na área do seu centro de força coronário, lá do topo da cabeça, você vai sentindo uma luz intensa, Jesus de braços abertos, com seu manto de luz, nos envolvendo. Essas energias percorrem o nosso corpo com uma intensidade, tornando os nossos órgãos, os nossos sistemas de circulação, sistema digestivo, sistema imunidade, potencializando toda a ação orgânica. O nosso cérebro, que os neurotransmissores sejam potencializados, substituindo a tristeza pela alegria, a ansiedade pela tranquilidade. Nos momentos depressivos, vamos ter ânimo, bom ânimo, buscar esse ânimo na luz que amanhece, na luz do sol que nos ilumina todos os dias. Vamos assim sentindo, nos harmonizando,
nos reabastecendo, uma sensação de paz vai nos envolvendo. Nós vamos também aqui, partindo para aquele momento da fluidificação das águas. Procure mentalizar a água que você ingere no seu lar, aquele copinho de água na sua cabeceira. A água, com as suas propriedades vitais, ela absorve todos os fluidos, as energias benéficas e salutares que os espíritos amigos preparam para nós, através de ervas medicinais, energias revigorantes, revitalizantes. E que esse medicamento possamos tomá-lo, aliado sempre ao Evangelho no lar. Também será potencializado pela ação da nossa fé. E nunca vamos deixar de tomar os medicamentos alopáticos prescritos pelos médicos encarnados. Todo o tratamento vai nos ajudar nesse conjunto integrativo a manter o equilíbrio da nossa saúde como um todo. E assim nós estamos gratos, a gratidão, esse sentimento que nos envolve. E nesse dia, que para nós cristãos é de grande importância, mas que ele seja sim um marco de propagarmos a fé, o amor, de maneira extensa a todo aquele que se chega a nós, lembrando que Jesus trouxe não só amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o próximo como a si mesmo, porque o Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoaremos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Um bom retorno aos seus lares e uma feliz Páscoa a todos. Muita paz. Paz e amor em Jesus.